Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvamos a Deus por esse momento de adoração, poder exaltar a Ele, engrandecer e agradecer a Ele, amém? Em nome de Jesus, bendizemos o Teu santo nome, Pai, aleluia, amém? Hoje, um dia, nós temos mais um motivo para nos alegrarmos, comemorarmos, Dia das Mães, né? Aqueles que estão aí com suas mães, né? Aqueles que ainda não têm mais, mas ainda as têm em seu coração, em sua memória, nós possamos agradecer a Deus, amém? Por este anjo protetor, né? Que Deus colocou nas nossas vidas, que a gente possa se alegrar, que quero dar parabéns aí para todas as mães, e eu gostaria de recitar aqui, tentar pelo menos recitar um poema de um poeta brasileiro aqui do nosso Nordeste, bem conhecido, em homenagem aí às nossas mães, né? Eu vou tentar lembrar os trechos aqui, e inspirado num verso do poeta Jonas Bezerra, um poeta do nosso sertão, né, que é o Braulio Bessa. Ele se inspirou em uma poesia para as mães, que diz assim: mãe, ela tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, com uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar. O seu brilho é capaz de iluminar o caminho que nós vamos percorrer, se arrisca só para nos proteger, não importa por onde a gente for. As 3 letras de mãe têm tanto amor que não há quem consiga descrever. O que ela consegue me ensinar, não há curso ou escola que consiga, a maior professora e grande amiga, com milhões de conselhos para me dar. Uma fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Já vi mãe que nem aprendeu a ler, mas consegue dar aula a um doutor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Tem o dom de somar para expandir a fartura que alegra o coração. Mas se acaso for pouco o nosso pão, entra em cena o seu dom de repartir. Uma mestra capaz de dividir uma gota de água para beber, um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora é que o pouco tem sabor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Sei que a alma da mãe é uma janela que não tem cadeado nem ferrolho, basta olhar lá no fundo do seu olho que a gente atravessa e entra nela. Nessa hora, tanta coisa se revela. Fica tudo mais fácil de entender, que até antes mesmo de nascer, você já tinha um anjo protetor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Ah, se Deus desse à mãe a eternidade, ah, se houvesse um pouco de esperança, mas o hoje já vira lembrança, e a lembrança já vira saudade. O relógio, em alta velocidade, deixa claro que não vai retroceder. Não espere sofrer para perceber, não espere perder para dar valor, porque nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Feliz Dia das Mães, que Deus te abençoe. E nesses versos aqui, nessa poesia do nosso poeta lá da Caatinga, nós guardamos essas palavras, que a gente possa valorizar a nossa mãe, amém? E aqueles que não têm a sua mãe, que tenha no seu coração ricas memórias, em nome de Jesus, né? Dizem que mãe é saber que os brinquedos espalhados nas salas faz parte da decoração, né? Mãe é isso, né? Mãe é se irritar com barulho e se preocupar com silêncio, né? Mãe é assim, mãe ficou em silêncio, né? Mãe
dizem que ser mãe é amar alguém mais que a si mesmo. É se apaixonar todos os dias pelo mesmo sorriso. Que a gente possa amar cada vez mais e agradecer cada vez mais essa mãe. Amém? Essa é a nossa homenagem. Receba o nosso abraço a todas as mães, né? A sua mãe, você que está aí nos assistindo. E hoje eu queria falar um pouco sobre uma mãe. Um exemplo de mãe, né, nas nossas vidas. Compartilhando um pouco aqui de um estudo do nosso mestre de seminário, pastor Elias, trazendo um pouco a memória de algumas meditações. Eu queria compartilhar com você essa mãe. Tem tantas mães na Bíblia que nós poderíamos trazer como exemplo, mas eu queria meditar um pouco sobre o coração dessa mãe e a perseverança dessa mãe. Esse texto que nós vamos meditar, ele está registrado tanto em Marcos como em Mateus, né? Lá está em Marcos capítulo 7, 24. Mas nós vamos ler Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Amém? Vamos mesmo aí no seu lugar, que você possa deixar o Espírito Santo de Deus ministrar ainda mais no teu coração através desta meditação, e que nada venha atrapalhar ao você ouvir a voz do Espírito Santo aí aonde você estiver. Amém? Então feche seus olhos junto comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, reunidos, cada um, Senhor, no seu lar, na sua casa, mas reunidos em espírito, Pai. Obrigado. Obrigado pela tua presença ao nosso lado, Senhor, em cada um, na vida de cada um que está, Senhor, nos ouvindo nessa hora. Nós te pedimos, Senhor, continua a falar e a ministrar nos nossos corações, e que nossos ouvidos estejam atentos. Guarda cada entrada, cada saída. Cobre-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro que nos purifica e nos redime, e coloca os teus anjos acampando ao nosso redor. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Vamos meditar a palavra do Senhor, que diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram: despede, pois vem clamando atrás de nós. E Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. Desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém? Nós encontramos aqui uma mãe, e diz o texto lá em Marcos que essa mãe está aos pés do Salvador. E o que leva essa mãe aos pés do Salvador é um problema enorme que atinge a sua filha. Porque o que atinge os filhos, atinge as mães, atinge os pais. E muitas vezes, as dores, as lutas, as lágrimas
as aflições, os dramas, os problemas, as circunstâncias que atingem os nossos filhos, atinge a nós também. E isso leva essa mulher aos pés do Salvador. Essa mãe se debruça, se derrama aos pés de Jesus, clamando pela sua filha. E ela insiste com Jesus. E ela vence vários obstáculos, clamando misericórdia, suplicando a bondade, a benignidade. Quando ela se levanta, a vitória já está declarada. Tem um lema muito conhecido, no Brasil inteiro, que mãe de joelhos tem filhos de pé. Esse é um exemplo disso. Nós vamos olhar aqui algumas lições dessa mulher. Primeiro, uma mãe aos pés do Salvador é uma mãe que tem discernimento do que está acontecendo com seus filhos. E ela discerne o problema que atinge a sua filha. A gente vê isso no verso 22. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa mãe começa a entender que o problema que atinge a sua filha não é um problema social, não é um problema econômico, não é carência de coisas, de relacionamento, de amizades que estão perto delas, amizades ruins. Ela entende que a sua filha está dominada por um poder maligno, destruidor, que precisa de urgentemente ser tratado, ser liberto, ser restaurado. E ninguém mais pode fazer isso, a não ser o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, mãe, você pai, é fundamental nós termos discernimento quais são os problemas que atingem os nossos filhos. Não apenas problemas de circunstâncias econômicas, sociais, dessa sociedade terrível que estamos vivendo, mas há problemas maiores que a educação não resolve, o dinheiro não resolve, que morar numa casa segura não resolve. Nós precisamos discernir o que está acontecendo com os nossos filhos, que influência querem atingi-los, alcançá-los, dominá-los. Segundo, essa mãe discerne a solução do problema que atinge a sua filha. O próprio verso 22 nos diz que essa mulher cananeia, que veio daquelas regiões de Tiro e Sidom, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Note, ela não vai buscar autoridades de Tiro e Sidom, ela não vai a uma autoridade policial da região, ela não procura nesse momento nenhum recurso psicológico para sua filha. Ela entende que o que atinge a sua filha é algo espiritual. E ela entende que não há outra saída para resolver o problema da sua filha, senão recorrer àquele que ela entende ser o Messias, o filho de Davi. E se você notar, aqui no verso 25, e ela o chama de Senhor, ela se prostra, e ela se ajoelha, e ela o adora. Porque no versículo 23, diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, aproximando, rogaram-se: despede, pois vem clamando atrás de nós. Você percebe que ela clama e que depois ela vem atrás, clamando. Marcos nos diz que ela se prostra aos pés do Senhor. Primeiro ela clama, depois ela vem atrás, depois ela se prostra. Há uma intensidade na atitude dessa mãe de buscar a Jesus. Ela o chama de filho de Davi, depois ela reconhece que esse filho de Davi é Senhor. Ela vai a Jesus. E eu quero encorajar você, mãe, você, pai, a clamar a Jesus em favor da sua casa, em favor da sua família. Sua família precisa muito mais do que uma casa melhor, muito mais do que um carro novo, um salário melhor, de mais sucesso, de mais sucesso na carreira profissional. A maior necessidade dos nossos filhos é de Deus. A maior necessidade dos nossos filhos é serem livres, serem libertos, perdoados, serem sarados, curados, salvos. E nós não temos outro a recorrer a não ser o próprio Senhor Jesus.
Mas, em segundo lugar, essa mãe é uma mãe que está aos pés do Salvador e ela transforma a necessidade em adoração. Veja no verso 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E nós lemos lá em Marcos, no capítulo 7, que ela se prostra e ela adora. Ela está aflita, ela precisa de ajuda. Ela não se conforma em ver sua filha sendo destruída. A sua dor a leva até Jesus. E aquela necessidade que ela tem, embora estrangeira, embora de uma origem pagã, embora vivendo numa cultura totalmente diferente, cercada de sincretismo, ela escuta falar de Jesus, ela sabe o poder de Jesus, ela já ouviu falar como Jesus cura, como Jesus liberta, como Jesus transforma, como Jesus perdoa, como Jesus traz esperança, e ela vai clamando, e ela vai atrás clamando, e ela insiste em clamar, e depois ela se prostra e adora. Ela transforma o problema dela em uma oportunidade de adoração ao Rei da Glória, ao Libertador, ao Senhor Jesus Cristo. Seu clamor foi com um senso de urgência, porque o verso 22 deixa isso claro para nós. A ideia do texto aqui é de que ela clamava e continuava clamando, e clamava de novo, e tornava a clamar, e vinha clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso significa senso de urgência. É claro que nós jamais poderíamos, numa situação tão grave como essa, né, uma filha horrivelmente endemoniada, porque endemoniado já é um negócio horrível, né, mas ela quer colocar aqui uma situação tão grave, que ela fala: olha, ela está horrivelmente endemoniada. Eu não sei que contexto a Bíblia descreve, mas Marcos diz que quando o demônio a deixou, e quando a mãe volta para casa e vê a menina liberta, a menina está na cama. Dá a entender que aquela menina estava doente, frágil, fraca, debilitada, que todas as energias, toda a saúde, todo o vigor daquela menina foi sugado, foi arrancado, foi tirado dela, que o espírito que estava nela a castigava, a afligia, a atormentava, deixava ela deprimida, atormentando as suas emoções, o seu corpo, o seu vigor. E a Bíblia diz que essa mãe não pode chegar a Jesus num quadro tão horrível como esse, de qualquer jeito. É preciso orar pelos nossos filhos, mas orar com empenho, orar com urgência, orar com senso de urgência, na voz, na alma e no coração. É com esse senso que essa mãe chega para clamar em favor da sua filha. Ela não tem mais tempo para perder, até porque Jesus nunca mais passaria por aquela mesma região. Ou ela aproveitava esse momento, ou não teria mais possibilidade de buscar socorro. Outra coisa, olha aqui no versículo 22, o clamor dela é cheio de empatia. Veja no verso 22, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que ela não está pedindo para ela está pedindo para a filha. E aqui está o segredo de uma mãe. Porque essa mãe faz do problema da filha o seu problema, da dor da filha a sua dor, o drama da filha, o seu drama, a necessidade da sua filha, a sua necessidade. Ela não chega para Jesus dizendo: Senhor, tem compaixão da minha filha, tem misericórdia da minha filha. Ela não faz isso. Senhor, tem compaixão de mim. É com esse envolvimento que essa mãe procura Jesus. É com esse sentimento. E eu quero fazer essa pergunta aqui. Você tem colocado as causas dos seus filhos na presença de Deus como a sua própria causa? As dores dos seus filhos são as suas dores, as lágrimas dos seus filhos são as suas lágrimas. Os dramas que atingem os nossos filhos pesam em nosso coração. Eu ouvi uma mensagem já há um tempo de uma mulher
que teve 18 filhos. Mas essa mulher, que era casada com um pastor, a gente pode até dizer que ele já tinha a sua própria igreja dentro de casa, né? 18 filhos, já tinha o seu rebanho. Mas essa mãe, ela se destaca por um ponto. As coisas aconteciam de forma muito rigorosa dentro de uma agenda da casa dela, né? Tarefas, né? Ela já tinha todas as atividades toda programada. E nessa agenda dessa mãe, 1 hora por dia, ela trancava o quarto dela. E nenhum filho tinha liberdade de bater a porta naquele momento. Todos eles sabiam que ela estava de joelho orando por elas, especificamente por cada um desses 18 filhos. Um dia, essa casa onde morava com tantas crianças pegou fogo. E um dos filhos acorda e vê a casa incendiando, né? Começa a dar o alarme a todo mundo, e eles começam a sair, e quando sai aquele monte de gente, aquele monte de criança, descobriram que ficou um para trás. Quando saíram, lembraram que ficou um para trás. Só que não conseguia, a casa já estava muito incendiada, no desespero enorme, e aí se aproxima alguém para ajudar, e consegue subir no ombro do pai daquela criança que estava no meio das chamas, e conseguem, com muito esforço, tirar a criança de lá. Quando eles tiram a criança de lá, aquela mãe diz: este é um tição tirado do fogo. Numa linguagem bíblica, em Zacarias, esse menino que foi um tição tirado do fogo era exatamente João Wesley. Essa mãe era Susana Wesley. Esse menino se tornou nada mais, nada menos que o homem que criou o metodismo, o homem que foi instrumento de Deus do grande avivamento da Inglaterra, o homem que influencia a formação da nova Inglaterra e Estados Unidos. E essa mãe deu ao mundo esse homem, João Wesley. Seu irmão, Carlos Wesley, foi um dos maiores compositores. Chegou a compor quase 8.000 hinos. Uma mãe aos pés do Salvador. É uma mãe que abençoa a sua casa e que influencia o mundo. Então, quando nós vemos aqui no texto, em terceiro lugar, uma mãe aos pés do Salvador, ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha salva. Olha aqui, olha a postura dessa mulher. Vamos ver aqui. Primeiro, no versículo 23, diante do clamor dela, está escrito assim: ele, porém, não lhe respondeu palavras. Tem hora que a coisa mais angustiante para você, mãe que ora, é orar e não escutar a resposta. É Deus ficar em silêncio. É você orar e não ver resultado, né? Ou você orar e ver o problema se agravando. Grande parte das mães, enquanto os seus filhos não chegam em casa, elas não conseguem dormir. Mães que passam madrugadas orando até que o seu filho chegue. E a grande angústia destas mães é que parece que a coisa não muda, né? Jesus não lhe disse nada, não lhe disse palavra. Esse foi o primeiro problema que essa mãe enfrentou, o silêncio de Jesus. O segundo problema que essa mãe enfrenta, está no verso 23 ainda, é a postura dos discípulos. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eles não disseram: atende ela, ajuda ela, porque ela vem clamando há muito tempo. Despede-a. Ela está incomodando, ela está nos atrapalhando. Vamos descartar. Vamos fugir dela.
Às vezes, um dos grandes dramas que você pode enfrentar na luta pelos seus filhos é que as pessoas que deveriam estar ajudando você, encorajando você, estendendo a mão para você, estão querendo descartar você. Parece que você é um problema, um estorvo, parece que você está atrapalhando. Mas se você tem uma causa urgente, você não pode desistir, retroceder, você não pode desistir dos seus filhos. Terceiro problema que ela enfrenta está no versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus está dizendo: olha, você ainda não está aqui na minha prioridade. Eu tenho outras prioridades. Eu tenho outras atividades, eu tenho outras demandas. Eu tenho uma agenda para cumprir, e eu preciso cumprir essa agenda, e você não faz parte dela. Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mas essa mãe não desiste. Olha o versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela não tem milindres. Ela poderia sair dali reclamando, praguejando, né? Ela poderia sair dali dizendo palavras até de revolta, porque Deus não fez nada. Mas em vez de ela sair ferida, machucada, milindrada, ela avança, continua no seu propósito e se prostra aos pés do Salvador. Ela insiste, ela não desiste. Mas o que ela enfrenta mais? Talvez para nós, para a nossa cultura, isso seja um insulto, né? Ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas o verso 27 diz: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Ela se humilhou. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus dá esse tratamento para essa mulher, que parece para nós que é um tratamento duro demais, seco demais, preconceituoso demais, né? Totalmente alienado. Não é que Jesus é insensível, não é que ele é preconceituoso, não é que Jesus não tem interesse nessa mulher, não é que Jesus não tem compaixão dessa mulher, não é que Jesus não envolve essa mulher na sua agenda. É porque ele está tratando desta mulher antes de resolver o seu problema. O que muitos não entendem aqui, que Jesus nesse momento está tratando dela, com ela. Você, mãe, quando se põe de joelho para os seus filhos, e Deus nem sempre atende na hora que você clama, do jeito que você quer, na pressa que você tem, é que Ele está trabalhando na sua vida. Mas a sua causa está acesa no coração dEle. Você percebe que às vezes essa espécie de demora de Jesus é pedagógica. O pastor deixou as 99 no deserto. De vez em quando, o pastor deixa a gente no deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo. Às vezes Deus não muda a circunstância, porque Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Deus não é teólogo, Deus é pedagogo. Tudo que Ele permite é porque Ele tem lições para te ensinar. Na escola você estuda lições e faz a prova, né? Com Deus é diferente, Ele te põe na prova para você aprender as lições. Escuta, deserto não mata crente, promove, é do lado de lá. Do lado de lá do deserto é que está a terra que mana leite e mel. Amém? Você pode dizer amém? Você percebe que às vezes esse tipo de demora que Jesus faz é muito pedagógico. Ele prometeu um filho a Abraão e ele esperou 25 anos para nascer. Esse filho nasce. E quando esse filho se torna um rapaz, agora Deus chega e fala: agora você sacrifica esse filho em Moriá. Parece que Deus está contra a palavra dele mesmo. A fé está contra a própria fé.
É porque Deus trata o nosso coração antes de derramar a suprema bênção sobre a sua cabeça. Foi o que Jesus fez com Marta e Maria, quando mandaram o recado: está enfermo aquele quem tu amas. E ele que podia curar à distância, não fez. Ele que poderia ter ido no exato momento que recebeu o recado, ele fica mais 2 dias. Ele que aparentemente demonstra uma espécie de insensibilidade com a necessidade, mas a demora dele é pedagógica. O silêncio de Deus é pedagógico. Você consegue ouvir o silêncio de Deus no meio da luta? Deus, ouça o silêncio de Deus. Aprenda a ouvir o silêncio de Deus. Esse silêncio é para ouvir o teu clamor, a tua oração, o teu coração. Deus habita no meio do silêncio. Não pare de clamar. Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio do silêncio, Deus está em todos os lugares. Por isso que essa mulher aqui, no último ponto, ela, aos pés do Salvador, ela toma posse da vitória. Olha o versículo 28 aqui. Vamos ver aqui o verso 28. Então, disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus elogia a fé daquela mulher. Ó mulher, grande é a tua fé. Você consegue glorificar a Deus? Nós já ouvimos que uma pequena fé nos leva ao céu, mas uma grande fé traz o céu a nós. Essa mulher, ela sai dali vitoriosa. Jesus diz: pode ir, sua filha já está liberta, sua filha já está curada. Diz a Bíblia que quando ela chega na casa dela, está escrito em Marcos 7, sua filha estava deitada na cama, liberta, curada, restaurada. A Bíblia diz que Deus honrou aquela mulher, porque a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Fé não é saber que Deus pode, fé é saber que Deus quer. A fé, esse elo que liga a sua impotência com a onipotência divina. Aí a gente vê aqui no verso 28, Jesus diz assim: faça-se contigo como queres. Aleluia. O que é que você quer? Para o seu filho, para a sua filha. Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto? Qual é o seu desejo? Qual é o seu clamor? Qual a sua súplica diante de Deus? O que você espera pelos seus filhos? O que você aguarda deles? O que você quer ver na vida deles? Que pedido você apresenta hoje a Deus em relação aos seus filhos? É libertação? É cura? É salvação? É enchimento do Espírito? É uma vida saudável emocionalmente, relacionamento restaurado nos seus lares, é cura emocional, espiritual. O que você quer que Jesus Cristo faça dentro da sua vida, dentro da sua casa, na vida dos seus filhos? Ó mulher, seja feito conforme tu queres. Faça-se contigo como queres. Jesus
é poderoso, querido, para hoje atender o clamor do teu coração e atender o seu desejo. Insista, persevere, clame, se humilhe, se prostre, adore, creia, não desista jamais, que Deus é poderoso para conceder a você o que você anseia e deseja, querida. Ó mulher, o que tu queres? Fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Eu queria encorajar você, mãe, pai, a não desistir de orar pelos seus filhos, a lutar pelos seus filhos e ver o milagre de Jesus na sua casa, na vida do seu filho, da sua filha. Eu sei que esse é um dos maior dos presentes que você poderia receber no Dia das Mães. Talvez alguns filhos estejam perdidos fora da igreja, outros até mesmo dentro da igreja estão perdidos. Nós podemos ter todo sucesso na vida, mas se nós perdemos os nossos filhos, todo sucesso, toda conquista, será como palha ao vento. De nada vale. A herança de Deus para nós são os filhos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os filhos? O que adianta ser rico e perder os filhos? O que adianta ter sucesso profissional e perder os filhos? Eu encorajo você, mãe, você, pai, a não desistir, a chorar por eles, a clamar por eles, a jejuar por eles, a perseverar na oração por eles, a se prostrar diante do Salvador por eles, para que eles sejam levantados por Deus, restaurados por Deus. Eu te encorajo a não esperar que os problemas venham, a não deixar que as tragédias aconteçam, mas antes se comprometa em colocar na sua agenda de vida tempo de intercessão e oração pela sua descendência. E o tempo de silêncio chegará ao fim. E você ouvirá o que essa mulher ouviu do Senhor no verso 28. Você ouvirá: faça-se contigo como queres. Você verá e viverá o triunfo da missão mais importante que Deus colocou nas tuas mãos, de ser mãe virtuosa e vitoriosa, podendo declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Parabéns, mulher valorosa. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos, onde você estiver, e entre em oração de concordância comigo. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos, e que essa palavra, essa mensagem possa ser semeada no teu coração, e você persistir, mesmo em meio ao silêncio de Deus. Que você possa assumir um compromisso de intercessão pelo teu lar, pela tua família, pelos teus filhos. E serás uma mãe vitoriosa. Feche seus olhos. Pai, pelo sangue do Cordeiro, Senhor, no nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, mas como igreja nessa hora nós queremos abençoar a mãe, pai, avó, avô, todas as famílias que estão, Senhor, nos ouvindo nessa hora. Senhor, unimos, Senhor, a nossa fé para orar, Senhor, pelos nossos filhos. Eles são teus, herança tua, Senhor, e nós clamamos a Ti por amor do Teu nome. Venha, Senhor, ao encontro de cada filho, Senhor, trazendo libertação, trazendo salvação, vida plena em Cristo, Pai. Que eles sejam, Senhor, levantados nessa geração, e toda opressão maligna seja tirada, Senhor, dos lares, da vida, Senhor, dos nossos filhos, que todos os maus caminhos sejam desviados, Senhor, diante deles,
Que todas as más influências, Senhor, sejam afastadas deles, Pai. Que eles sejam, Senhor, guardados pelas tuas mãos. Que o Senhor coloque, Senhor, muros de anjos ao redor dos nossos filhos. Que eles sejam, Senhor, vasos de honra nas suas mãos, cheios do Espírito, guiados pelo teu Espírito, levantados para influenciar, Senhor, gerações. Que todo levante do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Que teu Espírito e tuas bênçãos, Senhor, possam preencher os lares. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o pai, abençoa a mãe. Encoraja, Senhor, todos os pais e mães a se colocarem na brecha em favor dos seus filhos e não desistirem até ver os seus filhos sendo levantados como coroa de glória em suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Um feliz Dia das Mães. Que essa missão de mãe seja guiada e guardada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, no teu lar. Que esta palavra, essa semente, fortaleça a tua caminhada, a tua jornada e a tua missão de mãe. Em nome de Jesus. Como igreja, nós te abençoamos a tua vida, o teu lar e a tua família, os teus filhos. Deus te abençoe, mãe, em nome de Jesus. Que você possa dizer comigo, todos nós, que o amor de Deus, a graça, a comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos lares, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Deus abençoe, mãe. Feliz Dia das Mães, em nome de Jesus.